podem incomodar, viu? A aula é entre professor e aluno, né? Beleza? Nem se preocupe. Sim, alguém poderia dizer por que... uma pessoa aqui, deixa eu ver quem foi. Silas está dizendo o seguinte, porque a pessoa já espera o assunto de cada questão. Sim, é exatamente isso. Uma das coisas do Enem é que você tem que saber identificar que assunto está naquela questão. Por quê? É o que a gente chama de uma questão de assuntos transversais. O que é uma questão de assunto transversal? É uma questão que não é assunto puro. Então, não existe uma questão de bioquímica, não existe uma questão de citologia, não existe uma questão de genética propriamente pura. Apesar do que, de 2017 para cá, e aí faz parte dessa reestruturação, o Enem passou a colocar questões puras, né? Houve tempo no Enem que nós, professores, tínhamos dificuldade de identificar de qual disciplina era, se essa questão era de biologia, de química, de física. E nós tínhamos dificuldades de classificar aquela questão de acordo com o assunto. Tá? Então, é importante o aluno entender que a bioquímica quase não cai. Cai de forma transversal, ou seja, o aluno tem que saber de bioquímica para entender aquela questão, tá certo? Então, é por isso que o material é uma vantagem você ter separados por assunto, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem porque você não vai estar treinando a sua capacidade de identificar que conteúdo é aquele, tá? Que faz parte da avaliação, tá? E para a gente começar a entrar no conteúdo propriamente dito, quem poderia me dizer aí qual é a outra característica mais importante do Enem? Vamos ver se vocês sabem do concurso. Vamos ver se vocês entendem de prova. Tá? Vamos ver se vocês entendem de prova. Qual é a outra grande característica do Enem? Certo? Que vocês poderiam me dizer. Qual é a outra grande característica? Além de você as questões serem temas transversais ou interdisciplinares, interpretação, Maria Eduarda, sim, interpretação, mas tem outra característica, o TRI, perfeito, Letícia, importantíssimo, o TRI é o que dá a isonomia no processo, é fantástico o TRI. Eu defendo muito o Enem exatamente por causa disso. Pegar a sacada do que o exercício se trata, isso aí também, Matheus. Mas tem outra característica que os alunos não se atentam. Não se atentam. Vamos lá, ver se vocês descobrem. Qual é a outra característica que torna o Enem bem diferente de... Por exemplo, qual é a grande diferença da prova do Enem para a sua prova? O tempo. Pô, Daniel começou a chegar onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar. Né? Tempo, e aí Maria Eduarda botou quantidade de questões. Gente, quando a gente combina o tempo limitado para tantas questões, Fátima, show, show. Ou seja, gente, isso se chama no processo de elaboração de questões, isso se chama fluência, certo? Por quê? Quando a gente prepara uma prova mais ampla, a pessoa estuda o conteúdo, vira e mexe, acaba esquecendo. Sim, isso, fato. Não só biologia. Toda a informação em desuso, Matheus, cai no esquecimento. Isso é neurociência. Tá? É neurociência. Se eu perguntar aí o telefone do seu primeiro amigo ou da sua primeira amiga, talvez você não se lembre. Porque caiu em desuso, tá? Então, a gente tem que estar sempre evocando o conteúdo de biologia. Isso aí é para qualquer disciplina. Mas, o que eu ia dizer, o que é fluência? Tá? Quem estudou inglês sabe, fluência eu falo inglês, mas não sou fluente. Ou seja, você não processa rapidamente aquela informação.
E dentro da pedagogia, dentro do processo de concurso, existe isso. Então, o Enem é um concurso que mede, que seleciona pela fluência. Então, se você pegar a quantidade de questões e o tempo que você tem, tá? Vai dar, em média, 3 minutos para responder. Isso implica dizer, caros alunos, que você tem que ter fluência. É como se você já tivesse feito aquela questão várias vezes. Então, se você quer se aproximar o mais fácil da aprovação do Enem, você tem que ir para a academia, fazer musculação, ou treinar sua corrida, ou treinar seu nado. Isso implica dizer fazer muitas questões. Quanto mais questões você fizer, mesmo que seja repetida, porque vai evocar a sua memória, mesmo que seja repetida, quanto mais questões você fizer, melhor. Tá? E treinar com o tempo. Treinar com o celular. Tá certo? Essa é a principal dica que eu dou. E eu falo isso porque eu tenho um amigo meu que participou do processo de elaboração de questões do Enem e o processo de elaboração visa muito isso. Tá? Essa questão tem que, se o aluno tiver domínio sobre o assunto, ele resolve em média em 3 minutos. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Posso passar adiante? Boa. Show. Então, vamos embora. Bom, vamos para a primeira questão, tá? Então, na primeira questão, o que é que ele diz? Ó? Uma das funções dos neutrófilos, professor, não sei nem o que é isso. Então, vamos circular aqui para falar depois. Um tipo de glóbulo branco, opa, já falou. Continua, eu não sei nem quem é neutrófilo, nem muito menos o que é glóbulo branco. É fagocitar bactérias. Tá? Então, aqui nós temos um processo que fagocitar nada mais nada menos que fagocitose, tá? Vou já falar sobre ela. Não nessa questão, mas lá na frente eu vou falar melhor. Se bem que eu vou falar agora também. Invasores em nosso organismo. Em uma situação experimental, gente, outra, lembre-se, as montagens das questões, elas são através das habilidades e das competências. Então, tem uma... Quando você vai elaborar as questões, o elaborador da questão recebe assim, ó. Faça uma questão envolvendo habilidade tal, competência tal. Então, essa é uma das habilidades, que é você saber, entender, ser letrado, e aí, letrado no aspecto experimental. Professor, o senhor está falando grego. O que é ser letrado no aspecto experimental? É você saber interpretar o que aquele texto está falando em relação ao experimento. Tá? Vamos lá. Um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias. Então, basicamente, gente, o que são neutrófilos e glóbulos brancos? São células de defesa. Tá? Existem vários glóbulos brancos. Dentre eles, um deles é o neutrófilo, que eu vou mostrar aqui a vocês. Tá? E a função dele é fagocitar as bactérias, ou seja, ingerir, comer, tá? Para assim defender o nosso corpo. Né? Mas o que é que o cientista fez? Pegou uma bactéria gram-positiva, vou já falar sobre ela, que apresenta a parede celular fluorescente, ou seja, ele marcou essa parede celular com algo que emitisse luz. Tá? Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência e verificou a presença da fluorescência em seu interior. Tá? Em qual organela do neutrófilo foi percebido essa fluorescência? Então, essa aqui é uma questão típica dessa reestruturação de 2017. É uma questão bem pura, tá? Em termos de conteúdo. E aí ele pergunta, onde é que será que está essa fluorescência? Tá? Então vamos lá. É importante aqui, e aí eu quero chamar a atenção de vocês
sobre a diferença de uma célula bacteriana para uma célula de neutrófilo. Então, eu quero começar relembrando a vocês a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Lembrem-se, uma célula procariótica ela não tem compartimentos internos, ou seja, todo o material interno da célula ela está o que, gente? Misturado. Tá? Imagine que a célula procariótica seria o IF, sendo que o IF sem salas. E aqui, ó, os alunos do primeiro ano estariam assistindo aula no mesmo compartimento dos alunos do segundo ano, no mesmo compartimento dos alunos do terceiro ano, no mesmo compartimento dos alunos do quarto ano. Então, todos estariam juntos. Teria um quadro aqui com o professor dando aula para o primeiro ano, outro quadro aqui com o professor dando aula para o segundo ano, um outro quadro dando aula para o terceiro e outro quadro dando aula para o quarto. Pronto. Isso seria o IF procariótico. E o que é um IF eucariótico? Um IF eucariótico, as salas estão separadas em compartimentos. Então, eu tenho a sala do primeiro ano, a sala do segundo ano, a sala do terceiro ano, a sala do quarto ano, a sala da diretoria, o espaço de convivência e por aí, e aí por diante. A sala da diretoria, inclusive, seria o núcleo do IF eucariótico. Tá? Então, essa é a grande diferença entre célula procariótica e célula eucariótica. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em termos de eficiência metabólica, quem é que tem mais eficiência metabólica? Tá? Vamos interagir aqui no chat. Quem é que tem mais eficiência metabólica? Quem achar que quem tem mais eficiência metabólica ser a procariótica, bota P. Quem acha que é eucariótica, coloca a letra E aí, por gentileza. Maria Luísa já está dizendo eucariótica, Júlio também, Letícia também, né? Joaquim, todos estão dizendo que é a eucariótica. Exatamente. Por que, então, a procariótica ela não tem toda essa eficiência metabólica? Porque está tudo misturado. É a mesma coisa. Onde é que nós teríamos mais eficiência pedagógica? É no IF procariótico ou no IF eucariótico? No IF eucariótico, porque cada turma tem o seu espaço de aprendizagem. Então, na célula eucariótica, cada célula tem o seu espaço metabólico, tem o seu espaço de reação química isolado, que assim aumenta a eficiência. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. As duas células estão representadas aí com o mesmo tamanho, certo? Mas uma é maior do que a outra. Qual é a maior célula? É a procariótica ou é a eucariótica em termos de tamanho? Qual é a maior célula? É a eucariótica ou a procariótica? Quem achar que é a eucariótica, responde E. Quem achar que é a procariótica, responde P aí no chat, por gentileza. Volume, Júlio. Volume. Termos de volume. Eu sei que Júlio é da área de mecatrônica. Os alunos sempre fazem isso. Não sei se é, mas deve ser. Olha aí, logo vi. Os alunos, quando eu faço a pergunta na turma de mecatrônica, sempre perguntam isso. Mas é o quê? Altura? Aí eu já aprendi que é volume para dizer a resposta. Elton está perguntando se tem mais organelas. Olha, sim. Porque com a quantidade, cada compartimento desse interno, Júlio, é uma organela, ou o Elton é uma organela a mais. Tá? Então, o pessoal, a célula que é maior em termos de tamanho é a célula eucariótica, tá? É a célula eucariótica. E aí, gente, no mapa geral, nós temos essa célula aqui que eu só quero chamar a atenção de vocês para o nome das organelas, para a gente relembrar, né, chamar a atenção. Aqui nós temos a mitocôndria,
responsável pela respiração celular, pelo processo metabólico energético. Nós temos o peroxissomos, que é responsável por um processo importante, tá certo? Que é de ataque de substâncias tóxicas presentes no citoplasma. Nós temos o complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, que é responsável por várias funções, dentre elas a secreção celular, tá certo? A origem de outras organelas. Temos o retículo endoplasmático agranular, responsável pela síntese de lipídio. Os ribossomos, que são organelas não membranosas, né? São organelas granulares, que têm a função de síntese proteica. O retículo endoplasmático granular, tá certo? Que tem a função de síntese de proteína. Nós temos a carioteca, que promove o isolamento parcial do material genético, núcleo. Nós temos o centríolo, outra organela não membranosa. Todas essas organelas que eu estou falando para vocês, elas são membranosas, elas formam compartimentos, com exceção do ribossomo e dos centríolos. O centríolo é uma organela tubular, tá? E o ribossomo é uma organela granular, tá ok? E os lisossomos, responsáveis pelo vacúolo digestor, pela digestão, tá? Intracelular. Então vejam, ó, o complexo de Golgi, por exemplo, está muito associado à síntese de polissacarídeo, que é um carboidrato. O agranular, de lipídio, que é um retículo, que é lipídio. Oh, meu Deus do céu. O retículo endoplasmático granular, proteína. Então, vocês estão vendo que cada substância tem o seu local de produção, como também as substâncias têm os seus locais de degradação. Entende? Então, essa é a grande sacada evolutiva das células eucarióticas. Então, é importante que vocês saibam um pouco disso, tá? E aí, nós entramos nos personagens da questão, que é uma bactéria gram-positiva. Nós temos dois tipos de bactéria. Ou ela é gram-positiva ou ela é gram-negativa. A gram-negativa, ela é menos permeável. A gram-positiva, ela é mais permeável. Tá? Ou seja, a parede celular da gram-positiva, ela é mais fina, e a parede celular da gram-negativa, ela é mais espessa. Tá? Então, lembre-se, as bactérias são procarióticas e, portanto, são menores do que os neutrófilos. O neutrófilo é uma célula de defesa especializada em fagocitose. Então, explica dizer que, se vocês forem olhar, a grande característica do neutrófilo é isso aqui, ó. Ó, é esse núcleo granular. Tá vendo aqui, ó? Esse núcleo. O neutrófilo ele não tem um núcleo redondinho no centro, não, ó. Tá? Os neutrófilos, eles possuem um núcleo assim, ó, granular, meio que deformado, tá? E, gente, olha a quantidade dessa organela que o neutrófilo tem, tá? Por quê? Que organela é essa? Essa organela é exatamente o lisossomo. Então, lembrem-se, ó, isso eu falo muito para os meus alunos da pós-graduação em tópicos especiais de biologia. Olha, quando estiver dando aula para o aluno, lembre de, pelo amor de Deus, mostrar que toda a vida que nós, professores de biologia, mostramos uma célula, nós mostramos a célula dessa forma. Ela toda, como é que eu posso dizer? Ela toda compartimentizada, tá certo? Com todas as organelas, tá? Com todas as organelas. Gente, só um instante aqui que eu vou fazer um negócio aqui que tá... a minha esposa também tá dando aula, aí eu vou fechar aqui a porta dela porque tá me atrapalhando aqui. Só um instante.
Pronto, gente, voltei. Fechei a porta aí ficou melhor. Então, como eu ia dizendo, nem todas as células têm todas as organelas. Algumas células têm mais organelas e outras células têm menos organelas, tá? E dependendo da função daquela célula, ela vai ter mais organela do que as outras. Ou seja, uma célula do pâncreas que faz muita secreção celular, o que é que ela vai ter em grande quantidade? Ela vai ter em grande quantidade vários complexos de Golgi. Tá? E aí, numa célula como neutrófilos, né, que são especializadas em fagocitar, o que é uma fagocitose? É uma projeção da célula. O desenho, não sei se ficou legal, mas uma projeção da célula para comer essa essa partícula, que pode ser qualquer partícula, não só bactéria, tá? Então, na hora que a célula come, ela tem que digerir. E uma organela responsável pela digestão é o lisossomo, tá? Porém, gente, é interessante. Então, vejam bem o que eu vou falar aqui para vocês. Então, se você tem a fagocitose aqui, ó, imagine aqui sendo uma bactéria. Imagine aqui, ó, depois que a bactéria é engolida, aqui, ó, forma-se uma bolsa com a bactéria aqui dentro, tá certo? Esse aqui é a primeira via. Vamos aqui para a segunda via. A segunda via começa aqui, ó, o complexo golgiense. Uma das funções é produzir o lisossomo. Tá vendo aqui o lisossomo? Tá? Aí vem o lisossomo na segunda via para cá, tá certo? O fagossomo, que é esse compartimento aqui já com a bactéria dentro da célula, e eles dois se unem. Quando eles se unem, eles formam o vacúolo digestivo. Tá? Eles formam o vacúolo digestivo. Isso implica dizer que se a gente pegar como é que se diz? Esse neutrófilo, se a gente pegar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esses lisossomos, eles vão a célula começa a fagocitar, e esses lisossomos começam a se unir ao fagossomo, gerando vacúolos digestivos. Tá? Aí eu pergunto a vocês, não, a fagocitose não é um tipo de doença, Júlio. Excelente pergunta. Não é um tipo de doença. A fagocitose é uma ação da célula, é um processo. Ó, nós temos a fagocitose, fagocitose. Significa o quê? Citose. Vamos lá. Processo celular. Fago quer dizer comer. Sim, natural. Natural. Tá? Agora, Júlio, a pergunta que eu faço agora toda célula faz fagocitose? Não. Nem todas. Vai depender da função que aquela célula tem dentro do nosso organismo. Por exemplo, uma célula muscular que tem a função de contrair, fagocitose para ela não tem muito sentido. Uma célula óssea. Não, célula óssea, algumas células ósseas têm. Peraí, esquece isso aí. Mas, por exemplo, o neurônio. O neurônio, que tem função de conduzir impulso nervoso, basicamente não faz fagocitose. Tá? Mas tem células que fazem muito. Uma delas são as células de defesa, que vão estar funcionando como um carro de lixo, recolhendo e comendo todos esses patógenos invasores do nosso corpo, tá? Um outro processo, ó, é a pinocitose. Citose, você já sabe o que é, processo celular. Pino quer dizer beber.
Então, a pinocitose é a capacidade da célula beber. Mas entenda, qual é a diferença? Em tese, na fagocitose, a célula ela projeta pseudópodes. Ó, pseudópodes. É como se ela lançasse assim projeções de braços para comer e engolir. Então isso aqui se fecha, ó. Isso aqui se fecha. A bactéria, deixa eu trocar de cor aqui. A bactéria tá aqui, ó, tá? Aí isso aqui, peraí. Aí isso aqui se fecha. E quando ele se fecha, olha, olha. Quando ele se fecha, ele vai para dentro da célula. Aí aqui passa a se chamar fagossomo. Tá? Passa a se chamar fagossomo. Então, já a pinocitose é o contrário. A membrana plasmática ela não se projeta, ela ó, se introjeta. Vocês entenderam isso aí? Perceberam a diferença? Então está aqui a pinocitose. Na fagocitose, a membrana ela se projeta para engolir. Na pinocitose, ela se introjeta. Ela forma um vale, uma depressão. E aí as substâncias aqui caem, apesar de que essas substâncias elas não são líquidas, tá? O fato de beber não é porque é líquido, é porque a granulometria dessas partículas são pequenas, enquanto que na fagocitose a granulometria ela é grande. Ok, gente? Tranquilo aí? Tá tranquilo mesmo? Eu falei muita coisa. Certo, vamos embora então, hein? Tudo show. Ah, Maria, amo isso. Valeu, gente. Vamos embora. Ok? Aí agora, vamos para a questão. Vamos para a questão. Se essa bactéria... Aí eu vou vir aqui, ó. Na questão ele está dizendo o quê, ó? Vamos lá. Magenta aqui. Se essa bactéria ela está brilhando, porque ela está fluorescente, se ela está brilhando, ó, certo? Se ela está brilhando, onde é que eu vou encontrar esse brilho? Depois que ela entra. Onde é que eu vou encontrar? Olha, eu vou encontrar aqui, ó. Tá? Lembre-se, a resposta é a letra C. A minha pergunta é, se tivesse uma letra F aqui, lisossomos, eu poderia marcar a letra F, sim ou não? S para sim, N para não. Se tivesse lisossomo aí, eu poderia marcar S para sim e N para não. Me respondam aí. No chat. Se tivesse... Porque a pergunta é, ó, em qual organela do neutrófilo foi percebida a fluorescência, né? Então, foi no vacúolo digestivo, né? Por quê? Porque depois que essa bactéria, deixa eu botar, depois que essa bactéria fluorescente, cadê aqui? Depois que essa bactéria fluorescente, ela entra aqui na célula, onde é que eu vou encontrar ela? Aqui, ó, que vai estar cheio de fluorescência aqui, ó. Certo? Aí eu fiz a seguinte pergunta: se por acaso essa questão tivesse a alternativa lisossomos, eu poderia marcar essa alternativa? Se tivesse assim, ó, peroxissomo, vacúolo digestivo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e lisossomo, eu poderia marcar o lisossomo? Sim ou não? Show!
Eu, não, eu lhe chamo de Fátima, de Aparecida, de Cida, de Fatinha. Como é que eu lhe chamo? Diga aí. Fátima. Show, Fátima. Olha só. Não. Perfeito, porque ela se junta com a bolsa que é formada na entrada da bactéria e no vacúolo digestivo. Eu não vou encontrar ela dentro do lisossomo. Por quê? Se eu encontrar ela dentro do lisossomo, ali não é mais lisossomo, é vacúolo digestivo. Entenderam aí a diferença? Certo? O Enem talvez não tenha colocado o lisossomo aí para não causar aí um pedido de anulação, tá? Mas isso é um caso experimental. A questão, ele não está perguntando qual é, é sobre digestão celular. A digestão celular, porque isso aqui, gente, é um processo de digestão intracelular. Eu acabei de mostrar a vocês o sistema digestivo da célula. E desculpe aí, o termo, mas a célula também faz cocô, ó. Eca, mas faz. Faz, tá certo? Então, eu acabei de mostrar a vocês o sistema digestivo da célula, tá? Então, se ele perguntasse quem é que atua na digestão intracelular, eu teria duas respostas corretas, vacúolo digestivo e lisossomo. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando onde é que eu encontro a fluorescência, tá certo? Durante o processo do experimento. Amém, gente? Posso continuar? Posso? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Então, olha, eu já passei quase meia hora na primeira questão. São 15, tá? A gente termina hoje ainda, será? Mas vai diminuindo, porque, na realidade, eu organizei as questões. Sim, não era 3 minutos, era, Júlio, era verdade. Para explicar, eu demoro 30, mas vocês, para responder, tem que responder em 3, viu? Porque, na realidade, eu estou aproveitando a questão para contar uma história, certo, Júlio? Então, nossa aula será uma grande história. Mas que essa história aqui, eu só estou falando dela é, é, usando as células. É como Walking Dead, ele contou uma grande história usando os zumbis. Mas a série não tem nada de zumbi. Enfim, é mais ou menos isso. Quem assistiu a série talvez entenda aqui. Eu gosto muito de série, sou um pouco geek, então, enfim. E aprendendo, exatamente, é o que importa aqui. É o que importa. Mas vamos lá. Vamos para a segunda questão. Aí o pessoal de mecatrônica agora é para detonar. Viu? A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Nossa, olha, eu não sei o que é isso, não. Quando a luz incide sobre certas substâncias, opa, aí aqui eu já começo a entender. Aqui é minha praia. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons. Aí você se lembra dos temas transversais? Aí vamos lá para a aula de química. Olha, aqui está o núcleo, aqui está a eletrosfera. Eu sei que não é. Se um professor de química me vê mostrando um átomo assim, eu peço licença, porque para desenhar com isso aqui é complicado. Mas cada nível eletrônico tem uma quantidade de elétrons, né? Vou mudar de cor aqui. Vou mudar de cor. Agora a gente está tendo aula de química. Que Rogério, meu parceiro de cursinho, não saiba do que eu estou fazendo aqui, que ele vai dar a moléstia. Então tá aqui os prótons e nêutrons aqui no núcleo e os elétrons aqui. Então, o que diz o efeito... Ah, é Jackson também, né? Jackson, verdade. Tem Jackson também. O que diz o efeito de Bohr? O efeito de Bohr diz o seguinte, ó, quando uma energia
incide sobre um elétron, ele salta de uma camada de energia menos energética para uma camada de energia mais energética. E aí ele volta para a sua camada de origem, liberando energia na forma de fóton. Certo? Isso é o efeito de Bohr. É tipo assim, cada um no seu quadrado, ou seja, cada elétron no seu nível energético. Quando um elétron recebe energia, ele se entende. Agora eu sou o cara. Tá certo? Imagine, eu sou aluno de mecatrônica do primeiro ano, recebo energia e vou dar um salto quântico, vou lá para o quarto ano. Quando ele chega lá, me diz uma disciplina aí. Eu tô falando mecatrônica, mas entendam informática também. É porque me dê licença os alunos de informática, é porque eu só dava aula para mecatrônica. Então eu não sei aí as disciplinas de, de informática bem. Então imagine um aluno de primeiro ano de mecatrônica ganhando energia, ele dá um salto quântico lá para o quarto ano, sem ver usinagem. É isso, gente? Se eu estiver falando besteira. Aí ele chega e diz assim: não consigo. Eu tenho que voltar lá para o primeiro ano para poder entender essas matérias do quarto ano. A mesma coisa é informática. Né? Desculpe aí, mas imagine um aluno do primeiro ano de informática, ganhou energia, deu um salto quântico lá para o quarto ano, vendo Python, sem ter visto o algoritmo. Faz sentido isso para vocês? Aí o que vai fazer o aluno do quarto ano? Ele vai voltar para o primeiro ano, tá? E quando ele volta, conhecendo Siqueira, ele volta para o seu ano de origem, liberando essa energia que ele ganhou. Agora ele reemite essa energia na forma de fóton, tá? Boa. Então vamos lá. Quando a luz incide sobre certa substância, libera elétrons que circulam livremente de átomo para átomo, formando uma corrente elétrica. Aqui já é um processo já diferente. Por quê? Se a energia for suficiente, esse elétron ele não salta de nível, ele salta de quê? Ó, pá, para outro átomo. Tu viu, gente? E o que é? E aí vamos para a física. O que é um movimento ordenado de elétrons? Movimento ordenado de elétron é corrente elétrica. Tá? Eu só estou sabendo dessas coisas porque eu estou dando aula de ciências para o meu filho do 9º ano, viu? Eu não estou me amostrando, não. É porque a prova dele vai ser daqui uma semana e, coincidentemente, foi esse assunto. Então, uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. Tá? Estão rindo, né? Então, o que é que ele diz? A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe elétrons e os devolve para o selênio. Opa! Opa! Como é que é? Então, vem a energia solar aqui, a energia solar pega esse elétron, sai de um átomo de ferro para o átomo do selênio. Aí o átomo do selênio, ei, volte, porque você não é daqui, não. É como se ele fosse para o IF Natal Central. O IF Natal Central, ei, volta, você é de Parnamirim. Volta para lá. Mas na hora de voltar, tá certo? O que é que acontece? Dissipa energia na forma de corrente elétrica. Então eu transformo energia luminosa em energia elétrica. Eu devo estar falando o maior absurdo químico ou físico, mas eu acho que é mais ou menos, estou tentando trocar em miúdos para vocês. Tá? Aí vem aquelas questões que eu acho massa. Em matemática, eu brinco muito com os professores de matemática. Né? Tava voando um passarinho amarelo no céu azul.
qual é o log de 10 na base 10. Ou seja, você vê um texto aí, muito massa, transversal, você lembra daquilo que eu disse? Ó? Transversal, mas a pergunta é, o processo biológico que se assemelha ao descrito é... Tá? Então, o que é que você tem que entender aqui, meu caro amigo, minha cara amiga? Ó, o que é que você tem que entender aqui? O que é que você tem que se lembrar daqui? É a transformação de uma energia luminosa em alguma outra energia. Tá? Então, que processo biológico é esse? Vamos aqui. Quero aproveitar, se lembra que eu estou dizendo a vocês que eu estou contando uma história? A gente já começou a falar sobre célula procariótica, célula eucariótica, organelas. Aí agora eu vou recordar com vocês as diferenças. Diz também, vamos lá, diz também que as células elas se diferenciam em relação às organelas. Nem todas as células têm todas as organelas. Algumas células têm a predominância de uma determinada organela, dependendo da função dela dentro do organismo. E entre as células eucarióticas há diferenças também. E um clássico exemplo de diferenças de células eucarióticas é entre a célula animal e a célula vegetal. Então vejam, a célula animal tem centríolo e a célula vegetal não tem. As células vegetais superiores. As células animais não têm lisossomo e a célula vegetal não tem. Tá? Por que a célula vegetal não tem lisossomo? Porque a célula vegetal ela é autótrofa. Ela produz seu próprio alimento. Se ela produz, então ela já produz digerida. A célula animal, ela não produz, ela é heterótrofa. Ela não produz seu próprio alimento. E algumas vezes ela tem que digerir. Então, se ela tem que digerir, ela precisa de lisossomo. Tá? Júlio, fotossíntese em células vegetais? Perfeito, cara. Fotossíntese em células vegetais. Quimiossíntese, não. É em células bacterianas. Vou já falar a diferença de fotossíntese para quimiossíntese. Então, veja, a célula vegetal ela tem um vacúolo osmótico, não é vacúolo digestivo. É um vacúolo que controla a quantidade de água dentro da célula vegetal. Ela possui uma parede celular, que é uma parede a mais do que a célula animal. Então, a célula animal só tem membrana plasmática. A célula vegetal tem a membrana plasmática que está aqui, ó. E além da membrana plasmática, a parede celular. E ela possui cloroplasto, uma organela que não possui na célula animal. Erro comum entre os alunos. A célula animal tem mitocôndria e a célula vegetal não tem. Errado. A célula vegetal tem. Então, a célula vegetal, tá certo? Ela tem mitocôndrias e animal também. A célula vegetal tem cloroplasto, que animal não tem. O homem planta seria mais forte? Sim, seria. Mas seria praticamente imóvel. Porque essa fortaleza que a parede celular dá, acabaria dando a ele diminuição da motilidade. Tá? Apesar do que vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas acho que no YouTube deve ter, se eu não me engano, um documentário. Eu passava esse documentário antigamente para os alunos. Do homem planta, do homem árvore, que é de uma doença viral. Que ele fica com aparência, o corpo dele fica com a aparência de um tronco de árvore. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, bota lá que vocês devem encontrar no YouTube. Vale a pena assistir esse documentário, é bem legal. Tá? Então, é importante vocês saberem as diferenças, tá, gente? As diferenças. Isso, Júlio, é estranho, bem estranho mesmo, tá? Então, veja só. Eu tenho a folha, na folha eu tenho eu tenho a célula vegetal, ó o vacúolo aqui, o núcleo, complexo golgiense, cloroplasto, mitocôndria, parede celular. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o cloroplasto. O cloroplasto, ele é uma membrana dupla membranosa, então ela tem
uma membrana externa aqui, ó, uma membrana interna aqui, ó, tá certo? E dentro da organela ainda tem outros compartimentos, tá? Então, assim, o cloroplasto se divide em dois grandes compartimentos. O compartimento formado pelo grano, ó, que é isso aqui. O grano é um conjunto dessas bolsinhas, ó, que se chama grana, que é o que eu não tenho. Então, grano é um conjunto de grana, de granas, várias granas. Isso aqui forma. Não, não, gente. Peraí. É o contrário. Eu agora. Eu acabei me confundindo aqui, desculpe. Na realidade, cada bolsinha dessa, essa região todinha se chama tilacoide, tá? Os tilacoides. Então, veja, eu tenho essas duas regiões formada pelo grano e pela estroma, tá? Que é a parte líquida, do cloroplasto. Por que eu estou dizendo isso? Para relembrá-lo sobre fotossíntese. Na fotossíntese, olha só, a clorofila transforma o CO2 e água em oxigênio e glicose. Mas isso, a clorofila precisa de quê? De luz. Tá? Com licença, professor Ayrton. Pois não. Seguinte, a clorofila, ela tem relação com a luz do sol? Total. Entendi. A relação é de absorção, ela é um pigmento. A planta tem vários pigmentos. Tem a xantofila, a eritofila, a clorofila, tá? Tem vários pigmentos. Por que a planta é verde, então? A planta é verde porque ela tem muita clorofila. Tá certo? Tem muita clorofila. E por que a clorofila é verde? Porque ela absorve basicamente as cores vermelhas e azul do sol e reflete a cor verde. Tá? Então lembre-se que a luz do sol é uma luz branca, então ela contém, né, as frequências de onda de luz, tá certo? De vários componentes. Então, quando você pega, por exemplo, uma planta que tem folhas vermelhas, tá certo? Ela vai ter predominância da eritofila. Aí ela absorve a cor verde e reflete a cor vermelha. Tá? Ok? Que a luz do sol também é verde. Assim, ela contém, né, a luz verde. Tá certo? Então veja só. Vocês se lembram disso aqui, ó? Vou voltar aqui. Vocês se lembram disso? Desse elétron que salta, que pula, que vai para outro, que vai para outra substância, que vai para não sei onde? Se lembram? Muito bem. Lá no sistema fotovoltaico, os átomos são de selênio e de... Cadê o outro, hein? Ferro, se eu não me engano. Aqui. Mas na planta, os elétrons, eles saem saltando de pigmentos. E começa onde? Na clorofila. Então, a clorofila absorve a luz, certo, gente? Esses elétrons saltam para outro pigmento. Esses elétrons, eles fazem um circuito, tá certo? Olha aí, valeu, Júlio. Esses elétrons eles fazem um circuito e voltam para a clorofila. Mas para esse elétron voltar para a clorofila, ele tem que perder energia. Porque ele não ganhou energia, ele não absorveu, ele vai ter que perder. Quando ele perde, gente,
ele produz ATP. Deixa eu botar aqui. Ele produz ATP. O que é ATP? ATP é a nossa moeda energética. Tá certo? De onde é que, qual é a moeda? Qual é qual é o real dólar de uma célula? Quanto mais dólar ela tem, mais energia ela possui. E quem é esse dólar? É o ATP. Então, o que é que o cloroplasto faz? Dentro do cloroplasto existe a clorofila, que transforma energia luminosa em energia química na forma de ATP. E essa energia química na forma de ATP é utilizado para transformar CO2 em glicose. Certo? Aí essa glicose você come e essa glicose ela é quebrada. Quando essa glicose ela é quebrada, ela libera o quê? ATP. E quando ela libera ATP, você executa o movimento. Por exemplo, pensa, move dedos, enfim. Então, isso daqui é a fotossíntese. Mas o caminho inverso pode ser respiração ou fermentação. Tá? Exatamente. Exatamente. Então, o ATP é uma molécula energética, é a utilização dessa energia para a síntese da glicose. Isso. O glicose é um carboidrato. O ADP. ATP é adenosina trifosfato. O ADP é adenosina difosfato. Por quê? Porque é assim, ó. Deixa eu pegar um espaço aqui, ó. Imagine, adenosina trifosfato. Certo? Então, isso aqui é uma ligação muito forte. Em química, vocês sabem. Entalpia de ligação. Vocês se lembram disso aí? Viram isso aí? Entalpia de ligação? Quando eu quebro essa ligação, libera energia. Tá? Ok? Aí, ele deixa de ser ATP para ser ADP. Tá? Aí lá na planta, enfim, é um processo, tá? Vamos lá. Então lembrem-se, olha só como é massa a fotossíntese. Lá nos tilacoides, se lembra? Aqui, ó. Aqui, ó, dentro da organela, aqui, ó. Aqui, ó. Lá nos tilacoides, o que acontece? Existe a etapa fotoquímica. E no estroma, ó, estroma é essa parte líquida aqui do cloroplasto, ó, acontece a etapa química. Tá? Tomar creatina para ficar forte. Olha, vamos lá. Creatina, ela reserva, a creatina ela armazena não. A creatina abraça os fosfatos e segura lá, certo? Fica fosfato aqui para dar às células musculares quando for necessário, quando precisar de energia, tá? Eu tomo creatina só para deixar, mas assim, a creatina, pelo amor de Deus, não vá dizendo aí que o professor de biologia ele toma bomba. Não, tá certo? A minha pretensão não é. Não, como é o nome do professor de geografia, hein, que eu me esqueci? Romero. A minha pretensão não é ficar Romero, é porque eu estava em um processo de perda de massa muscular. Então, eu fui para uma nutricionista, então tem todo um acompanhamento e tal, mas não é esse caso, não. Não consigo ficar igual a Romero, não. Já tô com 4,5, então não dá, não. Nem tenho essa pretensão. Eu vou para academia com raiva. Não vou feliz, não. Bom, gente, eu tive que ir, porque eu tava com um problema na minha perna que foi identificado uma perdinha de massa muscular. Eu tive que entrar nos eixos aí. Mas, enfim, voltando para cá. Então, olha, nos tilacoides eu tenho
o processo fotoquímico, onde eu transformo a luz e utilizo a água para produzir NADP. O NADP e ATP. Então, eu estou transformando energia luminosa em energia química. Certo? Lembrem-se, o oxigênio que é liberado pela fotossíntese vem da água. O que é glicose? Vamos lá. Glicose é C6H12O6. Aí você está imaginando, professor, o carbono eu estou vendo, está vindo daqui. O oxigênio eu estou vendo, está vindo daqui. E o hidrogênio, de onde é que vem? O hidrogênio vem lá da fase fotoquímica, transportado por essa substância aqui chamada NADP, um transportador de hidrogênio. E esse hidrogênio veio da água. Então a fotossíntese está resumida aqui em detalhes para vocês. Então, eu tenho a luz que incide na clorofila, que faz a clorofila perder elétrons, ele vai fazer um caminho, perder energia, sintetizando ATP, e volta para a clorofila. Paralela a isso, essa energia da luz quebra a água em oxigênio e libera hidrogênio. O hidrogênio, então, vai ser transportado para o estroma, para a fase química. Aí o que é que faz o estroma? Lá tem enzimas que juntam vários CO2 e vários hidrogênios disso aqui para produzir glicose. Mas essas enzimas precisam de energia para fazer isso. E onde é que ela vai pegar essa energia? Do ATP. Amém, gente? Amém? Então é hidrólise de ATP, porque... Sim. Sim, Ju. Não, existe a hidrólise da água. A hidrólise da água. Tá? A hidrólise da água pode... E aí eu teria que falar para você sobre fotossistemas. E aí você, de repente, poderia dar uma olhadinha em fotossistemas. Tá certo? Então, vamos lá. A resposta é a letra A, né? Lembre-se, foto é luz. Síntese é a síntese de glicose ou síntese de carboidrato. Tá? Quimiossíntese, quimio, tá? É o quê? E síntese? Síntese da glicose. Mas a energia utilizada para sintetizar esse carboidrato não vem da luz. Vem de reações químicas. A quimiossíntese geralmente é realizada por bactérias em ambientes não luminosos. Tá? Isso, show, mas é por aí mesmo. É por aí mesmo, Júlio. A gente tem que utilizar a nossa manha. Eu digo muito, o aluno tem que ter malícia para fazer prova. Tem que ter Porque malícia. deu para deduzir por causa do foto. Efeito fotoelétrico lembra de quê? Fotossíntese. Então, muito provavelmente seria por isso. Isso, você está correto, Matheus. O pensamento é esse. E aí vem aquela questão da fluência. Mas entenda, eu aproveitei a questão para contar a história da fotossíntese. O que está por trás dela. Tá? Todo esse processo de transformação que ele fala do efeito Bohr, dos elétrons e tudo mais. Tá? Lembre-se, o que é fermentação? Então, ó, vamos lá. A fotossíntese produz oxigênio. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, gente, isso aqui que eu vou mostrar a vocês, vocês não podem esquecer, tá certo? Dá um print aqui, agora é print, né? Dá um print aí, faz alguma coisa, copia aí, tá certo? Bota aí, favorita aí no seu celular, dê um print e coloque como a foto do seu WhatsApp aí. Você não pode esquecer isso que eu vou falar, não. Fotossíntese e respiração celular. Tá certo? Essa videoaula, Letícia disse aí que vai estar no YouTube do Grêmio, tá?
E eu vou colocar lá no site também. Depois que Letícia postar lá no YouTube do Grêmio, eu vou botar lá no site também. Tá certo? Então, olha só. Olha só que massa. Esqueçam não, estão acompanhando aí, né? Olha aqui. Quando eu estava em aula, eu dizia muito assim: olhem pro bonitão aqui das castanholas. Então, olha aqui para. Não olhe para mim, não. Eu também soltou um quadrinho aqui, mas olha aqui para a tela. A fotossíntese produz CO2. Ops! Ayrton Júnior. Meu Deus do céu, peraí. Como poder? Fotossíntese e respiração. Vamos lá. É que algumas vezes a gente dá um. O que seria o TRI? Depois eu explico, Matheus. Mas é um processo estatístico de cálculo dos argumentos. Né? Em resumo, se uma questão todo mundo acerta, quando você acerta, você ganha poucos pontos. Se numa questão a maioria erra e você acerta, você ganha muito ponto. Tá? Então vamos lá. A fotossíntese produz oxigênio e produz glicose. A respiração, tá certo? Não, Elton. Se todo mundo erra e você acerta, você ganha mais pontos. Se todo mundo acerta e você acerta, você ganha menos pontos. É por isso que, é por causa desse processo que, por exemplo, o Enem prisional com o Enem oficial, eles são isônomos. Né? Então, é por isso que um Enem feito pelas... Deu um problema lá em Manaus, não foi possível aplicar a prova lá. Tá? Aí o que acontece? É aplicado um mês depois. Mas a prova é diferente. Mas não importa, o TRI torna ela isônoma. Bom, Matheus, aí o que é difícil para você? O que é difícil para você talvez seja fácil para a maioria, ou vice-versa. A gente não sabe. Por quê? Porque a sua nota depende do desempenho dos outros. Essa é a grande sacada. É um processo estatístico. Entendeu? Então, pode ser fácil para você, mas pode ser difícil para todo mundo, ou vice-versa. Então, o que vai determinar é o quanto você é diferente dos demais. É isso que o TRI faz. Quanto você é diferente dos demais. Tá? Os iguais sempre vão ficar com uma pontuação baixa. É estatística, matemática. O cálculo é lindo. O cálculo é massa. Demais. Qualquer dia desse eu faço um vídeo explicando o TRI bem direitinho para vocês. Então vamos lá. Fotossíntese libera oxigênio, libera glicose. A respiração pega essa glicose, pega esse oxigênio e transforma em CO2 e água. Olha, e libera ATP, ou energia. A fotossíntese absorve luz, pega o CO2, pega a água e transforma em glicose e oxigênio. E assim é mantido a vida na Terra. E assim é mantida a vida na Terra. Ok, gente? Qual é, então, vou botar em vermelho, qual é, então, a diferença para fermentação? É que a fermentação quebra essa glicose sem o oxigênio.
Tá vendo esse oxigênio? Ele não participa. Resultado, ele produz menos ATP, porque a quebra é parcial. Certo? Então, a fotossíntese produz glicose e oxigênio, a respiração quebra essa glicose na presença do oxigênio e essa quebra se torna total, ou seja, toda a glicose ela é transformada completamente em CO2, tá? E aí essa quebra total produz ATP. Esse ATP vai servir de energia para as nossas células, tá? A fermentação pega essa glicose na ausência do oxigênio e a quebra é parcial, ou seja, nem toda a glicose é transformada em CO2, uma parte dela é transformada em etanol. E aí nós temos a fermentação alcoólica, ou seja, nem toda a glicose, que tem 6 carbonos, não é quebrado completamente em CO2. E é assim que eu faço cerveja. Eu brinco de fazer cerveja. Então, é assim que eu faço. Tá? Eu faço fermentação. Sim, cerveja. Eu produzo álcool. Com certeza. Com certeza. Em outros tempos, né? Eu ensino. Fazer cerveja é a coisa mais fácil do mundo. Eu ensino tudo. É fácil. Eu ensino a vocês. O que é difícil é você elaborar a receita. Aí é difícil. Tá certo? Mas enfim. Ok, gente? Então a resposta dessa questão, letra A, fotossíntese. Vamos para a próxima. Aí, ó, tô contando a história, né? Vim lá das células, vim de organelas, tá? Aí vim de processos dentro da organela, fotossíntese, respiração, fermentação, metabólico, e vou continuar contando a história. Fala aí, Matheus. Olhando essa imagem, professor, parece muito um dos ciclos biogeoquímicos que a gente estudou, provavelmente. Isso daí é verídico? É não. Lembra, mas não é. Parece, mas não é. Tá? Porque isso aí é dentro da célula. E o ciclo biogeoquímico é entre os organismos e a Terra. E os ambientes, né? Mas lembra, porque o ciclo biogeoquímico envolve fotossíntese, envolve respiração. Não, agora, Matheus, eu fiquei em dúvida. Essa figura aqui ou a que eu desenhei? Essa figura da questão 3 que eu estava me Sim. referindo. Não, não. A figura que eu desenhei aqui, tudo bem. É isso mesmo. Você poderia até confundir com o ciclo biogeoquímico, mas aqui não. Você vai ver que não é. Tá certo? Ok, professor. Vamos lá, simbora. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustíveis. Né? Antes de vir para Parnamirim, eu trabalhava em João Câmara e lá eu desenvolvia pesquisas de biocombustível, tá? De biodiesel. Então a gente tentou produzir biodiesel a partir da víscera de tilápia, tá? Quando eu vim para Parnamirim, eu acabei me envolvendo em pesquisas de ensino, tá? Depois eu conto a história dessa mudança. Acabei me envolvendo com pesquisa de ensino e essa pesquisa de ensino se transformou em ensino híbrido. Olha, vejam só, em 2016 eu apliquei ensino híbrido aí em Parnamirim, né? Em 2017 saí para o doutorado em ensino híbrido. Em 2019 saí do país em ensino híbrido. A pandemia estourou e quando eu voltei foi uma loucura aqui, porque estava todo mundo querendo saber o que era ensino híbrido. Tá? Então, até hoje, amanhã, eu vou dar um curso, enfim, foi algo surreal, gente, surreal. Botaram lá na CAPES quem é que tem tese em ensino híbrido, apareceu meu nome e de lá para cá não tive sossego ainda, tá? Mas é isso aí, vamos embora. Então,
lá em João Câmara, eu trabalhava com biodiesel. Então, basicamente, o biodiesel é eu pegar um tipo de lipídio e transformar em um biodiesel. Tá? O problema, qual é? É que esse lipídio, ele tem que ser, cara, apenas de um tipo. O problema é que na gordura da tilápia existiam vários tipos de lipídio. Algumas pessoas pegam óleo, fritura de óleo. Pega aqueles óleos para fritar batata frita, essas coisas. Ah, vamos fazer biodiesel. É um óleo descartado. Beleza. Dá para fazer biodiesel? Dá. Mas por que o biodiesel não fica legal? Porque naquele óleo tem vários tipos de lipídios diferentes. Tá? Então, por que o biodiesel é massa? O melhor biodiesel é aquela que vem das sementes oleaginosas. Sementes que produzem óleo, porque só tem um tipo de óleo. Padronizado. Então, é por isso que a indústria de produção de biocombustível compra soja para fazer biodiesel. E não outros tipos de gordura. Tá? Então, com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada, com exceção do gene DGAT, além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência da produção do biocombustível, triacilglicerol. Né? Quando o Thaís chegou para mim e disse assim, aí, o que os alunos querem na aula é isso aí. Eu digo, Thaís, essa aula é o quê? É 6 meses de aula, porque era bastante conteúdo, né? Ela riu. Aí eu disse, ela disse, não, tava lá, bioquímica, conhecer cada substância. Eu disse, beleza, vou tentar aqui ver o que eu posso sintetizar no máximo aí nessas. Ih, já são 8 horas, né? Já chegou aqui, mas posso continuar, né, gente? Posso continuar minha história aí, contando a história? Vamos embora. Ok, vamos embora. Então, aqui começa a bioquímica. Você precisa saber o que é isso, essas palavras. Isso aqui é o que eu chamo de uma questão transversal. Então, olha só. Vamos lá, Matheus. Você disse, isso aqui é ciclo biogeoquímico. Então, o que acontece? Isso aqui, certo? Acontece dentro do cloroplasto. Isso aqui é fotossíntese. Energia luminosa, CO2, água, a triose, tá certo? E vai ser transformada em glicose, tá certo? E aí, tem aqui o sol e tudo mais, né? E liberação de oxigênio. Se essa glicose estiver, vamos lá, se essa glicose aqui estiver dentro de uma célula vegetal, ela vai se transformar em sacarose em amido. Certo? O que é sacarose? É glicose mais frutose. E isso dentro de uma célula vegetal. Se de repente essa célula vegetal tiver sintetizando ou uma outra célula, usar essa glicose para sintetizar glicogênio, que é uma outra forma de armazenamento. Aqui, ó, o amido ele tem milhares de glicose. Eu tenho muita glicose aqui. Na realidade, esse amido não vem nem da sacarose, desculpe, vem daqui mesmo. Certo? E o glicogênio também tem milhares de glicose. Então, ou seja, o que acontece? Eu produzo essa triose produz glicose e essas glicoses vão para
vias de armazenamento de glicose. Tá? A função da sacarose é energético. O açúcar, por exemplo, o açúcar branco da mesa é uma sacarose. O açúcar branco da mesa é uma sacarose. E ela tem essa função. No caso da planta, lembre-se, essa sacarose vai para onde? Vai para as frutas. Para quê? Para atrair os animais, para comer essa fruta e dispersar a semente. Tá? Vamos lá. E aí, gente, essa triose, ao invés de ir para a glicose, a célula vegetal pode chegar e produzir piruvato, acetil e aí ir para outra via para a produção desse hidroxiburatato. Tá? Ou essa triose pode se transformar em piruvato, em acetil, ácido graxo. Ácido graxo é um tipo de componente dos lipídios e se transformar em triacilglicerol, o famoso triglicerídeo. Tá? Isso tudo dentro da célula da cianobactéria, viu, gente? Isso é tudo dentro da cianobactéria. Eu estou falando aqui célula vegetal, mas as cianobactérias possuem clorofila dentro dela. Clorofila. Tá? Isso. O piruvato é uma das vias. A gente pode botar aqui, ó, respiração celular. Não é respiração celular, desculpe, porque as cianobactérias não têm mitocôndria, mas a gente pode botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Piruvato, fermentação. E fermentação produz ATP. Essa daqui, na minha opinião, é uma questão difícil para o aluno entender todo esse processo aqui, tá? E ela poderia ser bem explorada aqui, tá? Mas isso vai depender muito da vivência do aluno no conteúdo de biologia, né? Muito bem. Entender esse processo, aí o que é que ele diz? Ele diz que a inserção desse gene aqui, ó, se eu estou inserindo um gene que não é da espécie, eu estou fazendo um transgênico, tá? Então, a inserção desse gene interrompe essa via, interrompe essa via, interrompe essa via. Isso implica dizer que toda a triose produzida no processo de biossíntese, ó, de fotossíntese, vem para cá, ó. Certo? É como se na fotossíntese, na cianobactéria, eu tivesse o quê? Ó? Eu tivesse um cano distribuindo água por 3 vias. Aí eu interrompo aqui, então toda a água vai vir para cá. Tá? É isso que essa questão está dizendo. É isso que essa questão está dizendo. E aí, ele pergunta, ó, considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria química desse combustível tá? Então, gente, eu gostaria agora da participação de vocês. E aí, para vocês, tá certo? Qual é a fonte de matéria-prima do combustível? Primeiro, quem é o combustível? Quem é o combustível aí? O combustível é esse camarada aqui, ó. Isso aqui vai se transformar em biodiesel. Mas ele está perguntando a matéria-prima disso aqui. Qual é? Marca aí, bota aí no chat. Ah, seria a letra A B, a C, a D, a E. A letra A. Fátima está em dúvida se é a B.
Mais alguém poderia participar? Dizendo aí. Matheus está dizendo que está numa dúvida cruel. Entre a A e qual, Matheus? Assim, interpretando esse processo, eu tô na dúvida entre a A e a B. A C já A não e a pode B. ser. Já não pode ser a letra Certo. C, porque não faz sentido conforme o processo explicado. A D também eu já Isso. anularia. E a E também eu já anularia também. Eu tô na dúvida entre A e Exato. B. Vamos lá. Então você anularia a sacarose porque esse triacilglicerol não está vindo daqui, não é? Olha, não existe uma seta aqui. Isso. Como também não existe uma seta aqui. E o G não tem nada a ver. G não tem nada a ver com matéria-prima, né? Aí a gente fica entre a A e a B. Isso é bom. Tá aqui o ácido graxo. Tá certo? O ácido graxo adquirido via fotossíntese. Opa, ácido graxo produzido a partir da sacarose. Aí matou tudo. Porque esse ácido graxo não veio daqui. Tá? Esse ácido graxo não veio daqui. Então, se a gente for olhar a matéria-prima, isso é análise de processo. Então, quando a gente vai fazer uma análise de processo, se a gente quer descobrir a matéria-prima, a gente tem que ir voltando. Ó. E voltando. Tá aqui ela. Tá? Tá aqui ela. Então seria a letra B. Tá? Então, pronto. Agora sim. Exatamente. Mas é uma... Entendi. Entendeu agora? Assim, A A está errada pelo fato de dizer que esse ácido graxo foi produzido a partir da sacarose. Se ele tem dito que a matéria-prima desse biocombustível é o ácido graxo vindo da fotossíntese, a gente poderia considerar assim também, como matéria-prima. Porque, na realidade, em termos metabólicos, a gente chama de matéria-prima isso aqui e produto isso aqui. Tudo isso aqui, ó, todo esse resto aqui, ó, são chamados de intermediários. Tá? Vamos embora? Posso ir? pode sim, professor, se quiser. Claro. Vamos embora. Continuamos falando, parece que a aula hoje é sobre fotossíntese, mas olha só, todas essas questões foram tiradas de 2017. Tá certo? Em provas diferentes de 2017, beleza. A original, a prisional, eu não sei se vocês se lembram, mas 2017 teve que ser reaplicada, porque teve problemas em alguns estados de aplicação. É por isso que tem 2017.3. Mas todas elas de 2017, tá? Então, olha só. A figura mostra um fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Tá? Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre fluxo de energia numa cadeia alimentar? Vamos falar sobre ele, tá? Então, acho que os professores de física falam muito isso, sobre energia bruta e energia útil, né? E a gente utiliza esses conceitos dentro da ecologia para falar sobre o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Então, eu tenho o sol como energia bruta, eu tenho a planta como produtora e vai transformar essa energia bruta em energia útil, que é a energia alimentar. Né? Mas vocês sabem que toda transformação de energia bruta em energia útil, nós temos uma energia dissipada. E nesse caso, essa energia dissipada pode ser dissipada na forma de calor, pode ser dissipada na luz refletida. Por exemplo, a energia bruta, que é a energia do Sol, chega aqui 100%. Uma parte não é usada. A cor verde ela é refletida. Ela não é usada para energia alimentar. Então, isso aqui é um exemplo de energia dissipada. Tá? Então, gente, isso... Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Isso aqui... Peraí, volta. Isso aqui se chama sistema de conversão de energia. Tá?
Então, isso implica dizer que, lembre-se, detalhe, porque as plantas são chamadas de produtoras? Porque são as únicas que produzem, entre aspas, porque energia não é produzido, produzem energia alimentar. Tá? São as únicas que produzem energia alimentar. Então, por isso são chamadas de produtoras. São chamadas de produtoras também porque produzem oxigênio. Tá? Então, na realidade, são chamadas por causa disso. Então, a energia bruta que chega na planta, chega essa energia aí todinho, mas uma parte dela é desperdiçada, é perdida. Então, o que fica na planta é isso aqui, ó. Certo? É isso aqui. Aí vem um herbívoro. Se eu sou um herbívoro, quanto de energia eu tenho disponível para mim? Eu tenho energia disponível, isso aqui, ó. Aí vem um herbívoro. Mas o herbívoro perde energia aqui também, ó. Energia perdida. Ele também perde. Por quê? O herbívoro perde energia. Porque alguns herbívoros só comem a folha da planta, então a energia que está na raiz ele não consegue aproveitar, a energia que está no caule ele não consegue aproveitar, a energia que está na semente ele não consegue aproveitar, outros herbívoros só comem a fruta, tá certo? Então, é difícil um herbívoro aproveitar a energia que está 100% disponível nos produtores, tá? Por sua vez, o carnívoro vai ter toda essa energia aqui, ó, para aproveitar. Essa energia é a energia bruta que tem nos herbívoros. Mas sendo que os carnívoros não conseguem aproveitar toda a energia. Então, se a gente imaginar, a gente não consegue comer a energia que está na víscera do boi, a gente não consegue comer a energia que está no sangue do boi, apesar do que, do jeito que o preço está da carne, a gente vai ter que começar a reaproveitar aí. Tá certo? Então, os carnívoros também perdem energia na hora que vão se alimentar dos herbívoros. E os grandes carnívoros também vão perder energia quando se alimentar dos pequenos carnívoros. Então, o que nós observamos aqui, deixa eu mudar de cor. O que nós observamos aqui é que, ó, a energia ela vai diminuindo à medida que eu subo o nível trófico. Cada camada dessa chama-se nível trófico. Nível trófico, nível trófico, nível trófico. O que é trófico? Quer dizer trófico? Alimentar. Então aqui é o primeiro nível alimentar, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Tá? Então, se a gente olhar o mesmo processo, tá certo? A energia que está na planta, tá? Tá aqui a energia bruta para o herbívoro, ele perde essa energia todinha, aí essa energia vai diminuindo no carnívoro e assim sucessivamente. Então isso implica dizer que o fluxo de energia ela é unidirecional. Ou seja, ela só tem uma direção. Ela não volta, a energia não volta. Isso torna diferente. Qual é a diferença entre fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos? É que nos ciclos biogeoquímicos, o fluxo é um ciclo, tá? Porque a matéria, ela volta. Ela pode voltar, mas a energia não. Ela se perde, ela é dissipada, tá certo? Então, quanto maior o nível trófico, maior a energia dissipada. Sim, e menor é a energia útil. Por que menor a energia útil? Porque o fluxo de energia é decrescente. Então, quanto maior for a energia, quanto maior for o nível, menor é a energia.
O último consumidor é o que tem menos, exatamente. Aí eu pergunto a vocês: existem cadeias alimentares com 20 níveis tróficos? Existe? Sim para S, N para não. Existem cadeias alimentares com 20 níveis tróficos? S para sim, N para não. Digo aí. Joelma está dizendo não. Mais alguém? Júlio está dizendo que acha que não. Mais alguém? Não, né, gente? E por quê? As cadeias alimentares geralmente têm pequenas quantidades de níveis tróficos. Então, por que as cadeias alimentares são pequenas? Alguém quer responder? Alguém quer falar? Eu queria, de repente, alguém quiser falar para eu ouvir uma voz diferente. Não, porque a energia aproveitada seria pequena demais. Isso, Joaquim. Show! Show! Perfeito. Então, as cadeias alimentares seriam curtas porque não teria energia suficiente para os últimos consumidores. Perfeito. Então, levando em consideração isso, vamos responder a questão 4. A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Entre os consumidores representados dessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível. Então, ou seja, menor quantidade de energia útil. Resposta letra A. Gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico. Então, eu tenho aqui o produtor, eu tenho aqui a borboleta, a libélula, o sapo, a cobra e o gavião. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre-se, eu tenho primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico, sexto nível trófico. Ó, você sabe que quando eu tenho raiva de uma turma, que é raro isso acontecer, mas acontece. Quando eu tenho raiva de uma turma, o que é que eu faço? Eu boto aquelas questões assim, ó, de bolso, certo? Aí eu pergunto: em que nível trófico ocupa o consumidor primário? Vixe. Essa daqui é clássica, né? Em que nível trófico ocupa o consumidor primário? Quando eu quero dificultar, eu ainda boto assim: em que nível trófico ocupa o consumidor terciário? Aí na letra A eu boto o quê? Terceiro nível trófico. Aí pegue aluno responder aqui. E tá errado. Por quê? Porque esse aqui é o produtor, esse aqui é o consumidor primário, esse aqui é o consumidor secundário, esse aqui é o consumidor terciário, esse aqui é o consumidor quaternário e esse aqui é o consumidor quinquenário. Então isso implica dizer que o consumidor terciário está no quarto nível trófico. Né? Quando o professor é mau, estou com uma certa maldade no coração, eu faço isso. Ok, gente? Amém? Posso continuar? Tem mais 10 minutinhos aí. Para a quinta questão. Então vamos lá. Um estudo indica que insetos podem comprometer cerca de 34% da população de grãos de pés de milho. No Brasil, o controle desse invertebrado no campo tem sido realizado essencialmente com inseticidas químicos, e para isso são feitas dezenas de pulverizações em um único ciclo de cultura, o que causa contaminação ambiental. Né? Então, fala-se muito sobre, ultimamente, a liberação de inseticidas. Né? Essa semana, eu tenho um amigo que gosta muito de vinho, e aí ele dizendo que está deixando de consumir vinhos sul-americanos porque no nosso continente, de um modo geral,
há uma maior liberação de tipos de inseticidas, herbicidas, né? E que isso pode ir para a uva e da uva para o vinho. Coisa que os vinhos europeus, como portugueses, já não, na Europa, o uso desses pesticidas já não são tão liberados, né? Então, ele está preferindo consumir os vinhos do velho mundo, como se diz, né? Dúvida Então, entre A e B. ele pergunta, Essa questão. você está em dúvida entre A e B, né? Vou já falar aí. Então, resultado, ele perguntou se tinha sentido. Eu digo, tem muito sentido. Por quê? Porque os inseticidas têm uma coisa chamada magnificação trófica, certo? Enquanto que o fluxo de energia numa cadeia alimentar é decrescente, o fluxo de DDTs, digamos assim, de inseticida, pesticidas, herbicidas, é crescente. Ele vai se acumulando. Por quê? Porque o nosso corpo ele não degrada, ele não destrói. Ele fica armazenado lá no tecido adiposo e você ingerindo animal que tem esse DDT, essas substâncias você também acaba acumulando, tá? Então, para continuar realizando o controle dessas pragas e reduzir a aplicação desses produtos, recomenda-se a utilização de... foi Matheus aí, né? Falou entre A e B, tá? Exatamente. Então, a resposta é o controle biológico de pragas, tá? E o controle biológico de pragas pode ser realizado através de um agente biológico que atue como inimigo natural. Fátima falou, acho melhor seria os inimigos naturais, então é isso. E esses inimigos podem ser parasitas, predadores, micro-organismos, de um modo geral. Mas lembrem-se, a maioria dos alunos acham que controle biológico é apenas a inserção de um inimigo natural. Mas lembre-se que existe uma outra via de controle biológico de praga. E a outra via é a inserção, a introdução de machos estéreis na população. Tá? Por quê? Sendo a primeira via ou sendo a segunda via, ambos têm o mesmo objetivo, que é diminuir a população daquela área. Tá? Vou acelerar aqui para a gente chegar na próxima. Na realidade, eu cheguei onde eu queria, que era chegar aqui. Por quê? Controle biológico é uma das coisas que mais cai no Enem. Não sei o que danado. Fátima! Deu um tiro preciso, perfeito, igual a mosquito da dengue. Tá? Então, é um troço que cai muito no Enem. Então, eu quero demorar um pouquinho aqui, certo? Então, se a gente optar por introduzir uma espécie, qual seria melhor? Um predador ou um parasita? Tá? Vocês acham que seria melhor um predador ou um parasita? O parasita, ele é mais específico. E se o hospedeiro desaparecer, ele também irá desaparecer. O predador, ele é menos específico e pode permanecer no local. E aí eu pergunto a vocês, se vocês fossem biólogos e fizessem um processo de controle biológico em uma região, vocês iriam escolher o quê? O parasita. Perfeito. Perfeito, Fátima. Parasita. Por quê? Porque aquela praga desapareceu, ele desaparece junto. E quanto mais específico for o parasita, melhor. Tá? Melhor. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês conhecem a história dos coelhos na Austrália? Deixa eu contar essa historinha aqui para vocês, tá? Em 1959, os coelhos foram introduzidos na Austrália para controlar ervas daninhas.
certo? Isso em 1859. E aí, os coelhos sem predador e sem parasitas, décadas depois, detalhe, se eu não me engano, foram introduzidos 24 coelhos, viu? 12 casais. Se eu não me engano. Gente, vocês não têm noção do que foi o prejuízo causado com a introdução dessa espécie que não existia na Austrália. Algumas décadas depois, eles eram milhões de coelhos, devorando lavouras inteiras, deixando gado e ovelhas magras. Por quê? Porque os coelhos, exatamente do jeito que eles se reproduzem, tá? Os coelhos, eles sem predador e sem parasita, reproduzindo, comeram o pasto do gado da ovelha, meu amigo, se transformou num problema. Olha só, durante muitos anos, houve várias tentativas para controlar a população de coelhos na Austrália. Entre eles caçavam, criaram cercas, foram criando cercas para... Na internet é massa, vocês conseguem ver essas cercas. Gente, milhares, eles eram caçados a toneladas e a caça não dava vencimento. Não dava, nada disso conseguiu controlar. Olha só em 1950, praticamente 100 anos depois, tá? Eles introduziram um vírus. E nesses vírus, 90% dos coelhos morreram. Opa, apertei errado. 90% dos coelhos morreram. Sabe aquela música do 99% vagabundo e 1%... É 1% o quê? 1% anjo, 1% vagabundo? 1% vagabundo? Ah, é 1% vagabundo. É o meu caso. Sou 99% santo, mas aquele 1%... Viu? A minha esposa tá ouvindo aqui, ó. Ai, Jesus Cristo. Aí, não, filha, mas esse 1% vagabundo é tranquilo. Relaxa. Viu? Aí, ó, olha só. Então, sim, aí 90% morreram. Os 10% foram resistentes ao vírus. Vocês acham que resolveu o problema? Sim, deixa eu dizer. Aqui por volta de 1910. Foi 1910, foi? Quando foi a Primeira Guerra Mundial? 1915, não foi? E a segunda em 1940, por aí, não foi isso? Acho que foi isso. Gente, aqui, principalmente na Segunda Guerra... 45, acho que foi quando terminou, não foi? Década de 40. Década de 40, né? A Segunda Guerra Mundial. Não sei o ano exato. Né? O que foi aconteceram? Várias pessoas que trabalhavam na caça dos coelhos, porque atiraram bem, foram para a Segunda Guerra Mundial. Resultado, piorou a situação lá, bicho. Durante a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, piorou, estava um caos a Austrália. Certo? 45 terminou. E aí, eles conseguiram introduzir o vírus. Esses 10% continuaram continuaram a reproduzir e o problema voltou. Aí, em 1990, eles conseguiram controlar, até hoje, estão conseguindo controlar esses coelhos, tá certo? Com a introdução de um vírus hemolítico do coelho, tá? Um vírus mais potente, e agora é que eles estão conseguindo, até pouco tempo, controlar essa população de coelho. Mas essas cercas, por exemplo,
Tem fotos dessas cercas atuais e tudo mais. Tem filme mostrando. Procure na internet. Tá? Então, introdução de predador é um problema. Introdução de espécie em uma espécie exótica é um problema. Tá? Então, hoje em dia, o controle biológico de pragas é uma coisa muito delicada, feita por um profissional qualificado, porque senão o prejuízo é maior. Tá? E aí, ultimamente, nós temos a introdução de machos estéreis, tá? No caso aqui do mosquito da dengue, com a introdução de machos estéreis que a fêmea acaba selecionando o macho que não irá procriar, né? Vocês sabem que o mosquito ele tem 7 dias de vida para se reproduzir, e aí, se ela escolher o macho errado, não se reproduz, tá? Isso, Fátima. Realmente, a falta é por isso que tem que ser feito por um profissional. Ele tem que avaliar se há parasita, há predador, o volume de espécie que será introduzida. E aí existem fórmulas, tá? Existem um modelo matemático que auxilia o profissional. Rapaz, excelente pergunta, Luiz. E se fosse introduzido fêmeas estéreis, seria menos efetivo? Não, é porque o processo de esterilização dos machos é mais fácil do que o das fêmeas. Esse é o motivo. E porque a fêmea é que infecta a pessoa. Perfeito. Perfeito, Fábio. Lembre-se que o macho do Aedes aegypti ele se alimenta da seiva elaborada das plantas. E a fêmea, ela é hematófaga. Tá? Ela é hematófaga. E o fato de introduzir macho é porque na natureza a fêmea ela seleciona e o macho se espalha. Então, ou seja, geralmente na natureza, no mundo selvagem, né, o macho não tem fidelidade, tá? Em algumas espécies, então, a grande maioria, tá? Lembrar que nós humanos somos diferentes, por isso que somos diferentes dos, né? Ah, as meninas. Ok, gente. Então, existem outras formas? Sim, existe além daquelas. Ao invés de eu introduzir um parasita ou um predador, eu introduzo um agente que produz uma enzima e essa enzima mata a praga, certo? Ou eu introduzo um agente que provoca hiperparasitismo. Ou eu introduzo uma bactéria que muda o solo, muda a parte orgânica do solo e aí acaba matando as ervas daninhas. Ou eu introduzo uma bactéria que produz uma secreção antibiótica que mata o patógeno. E por aí vai. Não necessariamente eu vou introduzir um parasita ou um predador. Eu posso introduzir um agente biológico que libera substâncias que alteram o ambiente que provocam a morte da praga, tá? Então a resposta aqui, eita, eu nem botei aqui. Então a resposta é certo? O controle biológico feito por agentes biológicos, tá? Matheus, que coisa boa, a biologia é sensacional. Exatamente, Matheus. Exatamente. É interessante que quando eu comecei o curso, né, eu sou bastante atuante na religião. E aí eu me confrontei muito com isso. E eu acalmei. Né, quanto mais eu estudo, mais eu percebo a complexidade. E quanto mais complexo é o processo,
na minha cabeça, não dá para entender que isso foi ao acaso, não. Tá certo? Somente. Mas isso é uma crença minha, tá, gente? Só tô dando aqui o meu testemunho. Ah, valeu, Matheus. Cara, obrigado aí, obrigado. Ah, Fátima, beleza. Obrigado a vocês terem participado, né? Se vocês não participam, né, eu estaria aqui falando sozinho, tá? Então, é isso, gente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Caso aí eu peço a vocês o seguinte, ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Tá aqui o site, eu já coloquei lá. Se vocês forem nas aulas remotas e presenciais, você vai clicar lá, tá? E tá aqui o Padlet ou Paddle. Eu acho que vocês já conhecem. Vocês conhecem o Padlet, né? S para sim, N para não aí, por gentileza? Vocês conhecem? Ok. Eu sei porque as meninas usaram bastante, eu acho. Thaís e... Então aqui, gente, eu fiz até a quinta questão. Aí a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 12ª até a 15ª, vocês podem vir aqui, tá certo? Avaliar, colocar comentário e eu vou interagindo com vocês de forma assíncrona. Prometo a vocês que vou estar sempre dando uma olhadinha, Thaís também e André também, elas podem responder, tá? E aí a gente completa essas 15 questões, tá? Espero que tenham gostado e amei, né? Fazia muito tempo que eu não dava aula de biologia, só dava aula de ensino híbrido. Só dava aula para professor. Graças a Deus, voltei agora a dar aula para aluno, que é uma coisa que eu amo, de paixão, foi o que eu escolhi. Eu gosto muito do que um locutor aqui da cidade fala. Faço aquilo que sei, faço aquilo que gosto. Então, termino minha aula dizendo isso. Faço aquilo que sei, faço aquilo que amo. Tá certo? Um beijo para vocês. Uma boa semana, né? Eu espero, se tiver oportunidade, a gente ter outro momento. Estou aberto, estou à disposição caso o Grêmio aí organize e queira mais uma aula, tá certo? A gente pode montar uma outra aula, tá? Ah, tá joia, Matheus, obrigado. Valeu, Joaquim, valeu, gente. Show de bola, professor. Obrigadão aí pela aula. Até mais. Valeu, cara. Valeu, Júlio. Valeu, gente. Eu só lembrar de parar a gravação, por favor. Ah, beleza. Vou parar agora. E muito obrigada, viu, pela disponibilidade de fazer a aula. Tá joia, tá joia. Em nome do Grêmio.